Boa tarde, eu sou o Caio Petroncini, eu estudo Ciência da Computação aqui na USP e eu vou apresentar para vocês o TTS Autotuning, que é uma ferramenta de automatização do fine-tuning de modelos TTS em português, que visa melhorar a capacidade desses sistemas em termos de expressividade e similaridade da voz gerada. Antes de apresentar o projeto para vocês, deixa eu contextualizar. TTS, que é Text to Speech, ou texto para fala, é uma tecnologia que permite você gerar áudios a partir de texto, usando IA para criar vozes sintéticas. Essa tecnologia tem muitas aplicações, como deixar acessível conteúdo escrito para pessoas com deficiências visuais, permitir a leitura automatizada de textos em plataformas educacionais e dar voz a assistentes virtuais. Esses modelos são treinados com enormes datasets, com muitas horas de áudio de diversos falantes, e na hora da inferência, o modelo recebe de entrada um texto e um áudio de uma pessoa falando. Então ele gera um áudio de saída, clonando a voz dessa pessoa, lendo o texto de entrada. Esses modelos são muito bons em gerar áudios inteligíveis, por isso você vê eles em muitos lugares hoje em dia. No entanto, eles têm certas limitações. Dependendo da aplicação que você está desenvolvendo, o modelo não pode ser tão... uma única amostra de áudio não vai ser informação suficiente para gerar um áudio fiel. Por exemplo, se você está trabalhando com uma voz que tem algum sotaque ou regionalismo específico que não estava presente no dataset de treinamento, ou se você está trabalhando com algum estilo específico de fala, tipo um sussurro ou a voz de um monstro, ou se você está tentando imitar perfeitamente a identidade vocal de uma pessoa, principalmente se ela tem um estilo de fala muito específico, o modelo vai ter dificuldade em gerar um áudio que é realmente fiel ao áudio de referência. Atualmente, a melhor solução para esse tipo de problema é o fine-tuning, em que você pega um modelo base, que foi treinado com várias vozes diferentes, e você retreina ele utilizando um dataset que é menor, mas que apenas contém amostras de áudio dessa única voz que você quer clonar. O único problema é que esse processo é muito complicado. Primeiro você tem que coletar os seus áudios, escolher as melhores amostras, então você tem que processar esse áudio, limpar ruídos, então você tem que transcrever esse áudio, depois você tem que normalizar o texto dessa transcrição, então você tem que segmentar o seu áudio, formatar tudo isso no dataset, depois você vai treinar o seu modelo, avaliar o modelo, isso é um processo iterativo, né, tentativa e erro, para você melhorar o treinamento. Enfim, é um processo muito complicado, e o que acaba sendo uma barreira técnica para muitos usuários que querem incorporar essa tecnologia em suas aplicações. Por isso, nós desenvolvemos o TTS Autotuning, que é uma ferramenta que facilita todo esse processo, automatizando desde o processamento dos dados até o treinamento do modelo. Para facilitar ainda mais o uso dessa aplicação, a gente criou uma aplicação web que usa o Streamlit para criar uma interface de usuário que permite que você, em pouquíssimos cliques, treine e avalie seu próprio modelo TTS em português, com um back-end em PyTorch que permite alta performance durante o treinamento e a inferência desses modelos. Durante nossos testes de desenvolvimento, a gente utilizou dois modelos TTS open source, o XTTS V2 da Coq TTS e o Orpheus TTS da Canopy AI Labs, e a gente escolheu esses dois modelos porque eles já têm uma alta performance em tarefas de TTS de cara, mas principalmente porque eles têm uma excelente documentação online sobre como fazer o fine-tuning desses modelos, o que facilitou muito o nosso processo de desenvolvimento. E o XTTS V2 em específico, ele foi treinado com um dataset com amostras em português, então ele já consegue falar a nossa própria língua de cara, que foi muito interessante para o nosso projeto. Então o pipeline da nossa aplicação começa com o usuário enviando um áudio, ou um zip de alguns áudios da voz que se deseja clonar. Durante o desenvolvimento, por questões de ética, a gente somente utilizou gravações das vozes dos próprios integrantes da equipe, evitando usar dados externos e sem clonar a voz de nenhuma pessoa que não nos deu permissão. Então, depois que o usuário envia o seu áudio, a gente faz o seu processamento, a gente faz a remoção de ruído, tira barulhos de fundo, a gente faz a amplificação das faixas do áudio que são mais significantes à fala humana, então a gente realiza a transcrição desse áudio. Isso é feito utilizando o modelo Faster Whisper, que é um fork do modelo de transcrição Whisper da OpenAI, que a gente escolheu porque ele é 4 vezes mais rápido que o modelo original. Depois que a gente faz a transcrição, é feita a normalização desse texto, que isso consiste em pegar numerais, siglas e abreviações e escrevê-las por extenso. Então aqui, por exemplo, vocês podem ver que 3A viraria terceira, PR vira Paraná, AV Avenida e DR vira doutor. Isso é muito importante porque os modelos TTS não sabem falar abreviações, né? Eles não sabem falar DR, só sabem falar doutor, senão ele falaria DR. A gente não encontrou nenhuma ferramenta existente que fizesse esse tipo de normalização de textos em português para o TTS, então a gente criou a nossa própria ferramenta do zero.
Então, depois que a gente faz essa normalização do texto, a gente realiza a sua segmentação. Isso é feito a partir da própria transcrição. Então, a gente quebra o áudio frase a frase, em vez de cortar ele por períodos de silêncio, o que garante que o áudio não seja cortado em nenhum momento abrupto, né, no meio da fala de alguém, e garante que os segmentos gerados tenham uma boa distribuição de comprimento, o que melhora a qualidade do dataset e resulta uma performance melhor durante o treinamento. Então, a gente pega o áudio original, picota ele em vários áudios menores com cada segmento, e a gente formata tudo isso no formato LJ Speech, que é um formato de dataset que é muito comum nessas aplicações de TTS. Então, a gente pega os segmentos de áudio, guarda numa pasta e gera um arquivo de metadados com informações sobre esses áudios, como o nome do arquivo, a sua transcrição e a sua transcrição normalizada. Com o dataset construído, a gente faz o treinamento dos modelos, dependendo do que o usuário escolheu, TTS ou Orpheus, e utilizando hiperparâmetros que nós determinamos experimentalmente como sendo ótimos para esses modelos. E no final, o usuário tem um modelo TTS personalizado para a sua aplicação. Então, de resultado, a gente pegou todas essas ferramentas que a gente criou para a nossa aplicação e reuniu eles numa biblioteca chamada TTS Utils, que tem nosso consultor de dataset, nosso normalizador de textos em português, e nossas métricas de avaliação, e disponibilizou isso publicamente pelo GitHub como um dos entregáveis do projeto. E também temos a nossa aplicação, claro, onde depois de você fazer o fine-tune do seu modelo, com esse único clique aí, você pode escolher um dos seus modelos gerados com fine-tuning, e dar para ele um texto, e gerar o seu próprio áudio. Então, aqui temos uns exemplos para vocês, né, de um modelo fine-tuning, um modelo TTS com fine-tuning feito com a minha voz. Esse é o áudio de referência utilizado pelo modelo para gerar o áudio. Vamos tentar aí. Aí. Na manhã seguinte, a primeira equipe aprontou as carriolas vazias para seu retorno à Babilônia. Esse aqui é o áudio gerado pelo modelo TTS base, sem fine-tuning. Olá, eu sou o Caio. Bem-vindo à conferência. E esse aqui é o áudio gerado pelo modelo TTS com fine-tuning feito de 1 hora da minha voz. Olá, eu sou o Caio. Bem-vindos à conferência. Depois que nossa plataforma gera esses áudios, a gente realiza a avaliação deles utilizando 3 métricas de avaliação que são muito comumente utilizadas nessa área do TTS, que são o TMOS, que usa o modelo neural para dar uma nota de 1 a 5 ao áudio gerado, em termos de naturalidade de áudio. O SEC compara a transcrição do áudio gerado com o texto do prompt, compara eles caractere por caractere. E o SEX, que usa um outro modelo para gerar um embedding dos dois falantes e compara o vetor esse embedding do áudio original com o áudio gerado para medir a similaridade dos dois falantes. Então, a gente fez uma avaliação dos modelos TTS e o Orpheus, comparando eles, a sua versão básica, sua versão com fine-tuning. O XTS foi avaliado em português e o Orpheus em inglês. E a gente fez esse teste utilizando 60 amostras de texto, com 40 palavras por amostra. E aqui a gente tem os resultados, que a gente teve uma pequena piora no quesito do SER, né, que é a qualidade da transcrição, mas a gente teve uma clara melhora no quesito de UTMOS e SEX, que são a naturalidade e a similaridade da voz. Na prática, a gente também percebeu que os modelos geram um áudio mais natural e mais similar ao falante original, e eles também a gente percebe que eles se comportam melhor, então os áudios gerados têm menos períodos de silêncio ou barulhos aleatórios. Então, em conclusão, com a aplicação que a gente desenvolveu e as ferramentas que a gente disponibilizou publicamente, agora é mais fácil gerar fine-tuning de modelos TTS em português para aplicações personalizadas. Então, as pessoas podem usar essa tecnologia para criar modelos personalizados que eles podem implementar em suas aplicações. Isso pode ser feito em diversas áreas, como marketing, geração de conteúdo, criação de plataformas assistivas, interfaces educacionais e, de fato, qualquer aplicação que você tenha uma interface com o usuário que tem um componente de áudio, né, que você quer que gere uma fala para o usuário. Os próximos passos do projeto, a gente quer trabalhar com controle emocional do áudio gerado. Isso pode ser feito de várias formas, como embeddings emocionais no input do modelo, ou como o Orpheus já faz, que é com tags no meio do texto, e a gente quer trabalhar com isso em fine-tuning de modelos TTS em português, para melhorar a expressividade do áudio gerado
e também, idealmente, permitindo um controle emocional frase a frase. Por fim, gostaríamos de agradecer ao professor Moacir Ponte, que deu a ideia original do projeto e nos orientou durante esses últimos meses de desenvolvimento, e também a equipe Raia, que organizou toda a iniciativa. Muito obrigado.